E aí, pessoal? Como é que tá as coisas? Todo mundo na quarentena? Pessoal, eu quero vir aqui falar com vocês, especialmente você que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diante de toda essa situação que ocorreu, né? A gente tem sempre uma tendência de afrouxar as coisas quando a situação se ameniza um pouco, né? Quando começou essa questão da suposta pandemia e fecha comércio, fecha escola, fecha tudo. O pessoal até gostou no começo, falar a verdade. Né? Vamos ficar em casa, né? Vamos ficar em casa, não precisa trabalhar e tal. Aí daí passou uma semana, 2 semanas, o pessoal que é autônomo já começou a sentir, os empresários começaram a cair a ficha, né, de que não era dessa forma. E o mundo começou a perceber, e a gente tem que falar bem certo mesmo. As pessoas começaram a entender que isso tudo é só uma manipulação, um jogo político. É claro que muitas coisas foram aparecendo, né? Pessoas se aproveitando da situação, tanto os políticos, como eu falei no vídeo anterior, pessoas que tiveram conquistaram, vamos dizer assim, uma autoridade para proteger a população, começaram a humilhar pai de família, humilhar idoso, né? E isso tem provocado, ainda está acontecendo em alguns lugares ainda, isso tem provocado uma revolta nas pessoas. A questão é que às vezes as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. Os últimos anos para cá tem sido batalhado muito para restabelecer, por exemplo, a figura da polícia militar, da importância da polícia militar. E o que esses ditadores aí, ó, esses projetos comunistas fizeram? Eles fizeram com que as autoridades, né, a guarda municipal, a polícia militar, exercesse uma pressão sobre o povo de bem que acabou que está acontecendo até, infelizmente eu falo aqui, porque eu deixo claro aqui a minha posição de admiração, de respeito pela polícia militar, mas o que acaba acontecendo? Né? Que acaba, no sentido do povão geral, meu amigo, tá manchando a imagem da polícia militar. Uma pessoa que posta no Facebook, o camarada lá fecha a loja do comerciante lá e o cara começa a passar mal, tem um ataque epilético. Outro lá em Maringá, lá no Paraná, que foi enforcado, né, para poder fechar o seu lava-jato, o cara estava trabalhando. Lá em Goiás, aquela senhora algemada, aquela mulher na praia, tantas coisas, né? Então isso acaba que vai manchar o nome da polícia militar, infelizmente. Todo o trabalho de construção, ele leva um certo tempo. Agora o trabalho para destruição, ele é muito rápido, né? Isso em todos os aspectos da vida. Então, mas o que eu queria falar aqui, abordar aqui, principalmente aqui na nossa região, é para que você volte a pensar. Eu tenho pensado muito sobre isso. E é uma coisa que parece até uma utopia, mas é algo que está no nosso caminho, que está à nossa frente acontecer. É acabar a politicagem no país. Acabar o jogo político, acabar a manipulação das massas, das pessoas, né? Usar a máquina pública para o próprio bem, para se beneficiar, essas coisas têm que acabar. Essas coisas têm que acabar. Isso vai acabar como? Com o povo reagindo, o povo mudando sua maneira de pensar, sua maneira de escolher os políticos. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre acompanhei política, sempre acompanhei, desde 12 anos de idade, eu ouvia a Voz do Brasil todo dia, recebia o Jornal do Senado em casa. Né? Meus pais são testemunhas disso. Eu acho que eu era o único adolescente ali, pré-adolescente, que se importava com isso, né? Então eu via, entendia dos trâmites, das leis lá no Senado, no Congresso e tal, desde pequeno. E eu sempre via algo que se dizia assim, que a gente tem que saber votar, né? Mas o que aconteceu? Os caciques, né, da política, eles foram muito espertos, eles dominaram
A imprensa, os veículos que levavam informação para as pessoas. E aí, o que aconteceu? As pessoas não tinham acesso à informação. Não tinham acesso a saber se um político estava trabalhando ou não. Não existia acesso a que tipo de voto o político deu, o que ele fazia. Então, eu fico até imaginando aquelas épocas, né? Anos 90, começo dos anos 2000, logo depois de 86, né? Depois da 88, né? A Constituição. Logo depois de tudo aquilo ali, a farra que foi dos políticos, a vida toda. Sempre fazendo da forma que eles queriam, né? Eu achava interessante, né? Que às vezes quando a gente ia ler a lista dos que tinham ganhado a eleição num jornal, isso aí no jornal depois, no outro dia da eleição, você tinha que ir atrás de um jornal, numa banca no centro da cidade. Você lia o nome de um deputado lá que tinha sido eleito, você nunca tinha ouvido falar do cara na sua vida, mas estava lá eleito, né? E sempre os mesmos, sabe? Deputado com 7 mandatos, deputado com 10 mandatos, entendeu? Sempre os mesmos. E eles perceberam que isso foi mudando com a internet. Quando a internet começou a conectar mais as pessoas, mais as informações. E o que eles começaram a fazer? Criaram várias formas de manter-se no poder. A última delas é o fundão eleitoral, né? Os bilhões aí que vão ser liberados para os partidos fazerem campanha para permanecer eles mesmos. Então, a politicagem sempre existe. Política é uma coisa, entenda algo. Fazer política é uma coisa. Politicagem, que eu estou falando. Trambicagem, manipular informação, manipular o caráter, ter atitude de hipocrisia, entendeu? Beneficiar, calcular o benefício que vai ter, tal atitude, o que não vai ter. Isso é politicagem. Tá? Isso tem que acabar. Isso é um recado de um cidadão comum, principalmente aqui para a minha região, para prefeito de Campo Grande, para os vereadores, vocês vereadores. Parem com essa hipocrisia. Vocês fazem política na parte externa, na forma de se portar, mas faz politicagem no dia a dia. O povo está tendo acesso às despesas que vocês têm, a forma que vocês gastam o dinheiro. Tá no portal Transparência, nós vamos começar a mostrar. O povo acordar um pouco mais, pensar em quem votar, né? Então, pare de fazer politicagem, entendeu? Vamos aos fatos das coisas, vamos buscar fazer o que é certo. Eu fico imaginando um vereador aqui em Campo Grande. Por que ele não trabalha de fato naquilo que ele foi eleito? Por que ele fica só naquela hipocrisia da politicagem, da demagogia, sempre a mesma falação? Você vai assistir uma sessão da Câmara hoje, você fica com sono até. Oh, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Vocês não se tratam com Vossa Excelência por fora. Quando estão atrás sem as câmeras ali, fora da sessão. Vocês não ficam falando Vossa Excelência pro outro. Entendeu? Ah, mas isso aí é a ética do cargo, tem que se portar de acordo com o cargo, né? Teve aquela vez, o presidente da República foi fazer uma foto oficial, ele tava de chinelo, né? De terno, malemar de terno e de chinelo. Não se porta à altura do cargo. Que a altura do cargo é trabalhar certo. Vocês ganham aí, ó, os 12, 13 mil reais líquido aí para vocês trabalharem na cidade e tem e pede um monte de verba indenizatória dos gastos que vocês têm. Primeiro, que vereador não tinha que ter tanta despesa, porque ele trabalha no município. Um trabalhador comum que ganha R$ 1.500 líquido por mês, se ele quiser sair com a família fim de semana, ele põe gasolina do bolso. Ele tem que ir para o trabalho, ele tem que pagar o vale transporte. Agora, por que o vereador, que é um representante eleito para representar o povo, por que ele tem que ter regalia? Vocês políticos, para de querer regalia, para de se achar mais, para de se achar mais importantes. Parem de fazer questão das regalias. Esses tempos aí teve um vereador de Campo Grande que foi contestado ali na audiência lá por um eleitor, né, um cidadão. Como que ele gastou R$ 4.500 de combustível no mês? Ele foi lá, tomou o microfone e falou assim: eu podia gastar 8.400, mas gastei 4.500.
Por que fazer questão de gastar o teto, o vereador? Esse é o vereador William Maxud. Por que você faz questão de gastar o teto, vereador? Por que não ser complacente com a população? Por que precisa gastar isso se você tem o direito? E 4.500 por mês, será que você gastou tudo isso mesmo de combustível para andar dentro do município? Então as pessoas estão cansadas dessas coisas. Eu sou um cidadão cansado disso. Conheço muitas pessoas que estão cansadas da politicagem. E isso precisa mudar. Porque agora, nisso tudo que aconteceu agora aí, nesses últimos dias, de toque de recolher, que está tudo em vigor ainda, né? Quarentena, o comércio foi abrindo, as atividades foram voltando, tudo à base dos decretos, ou seja, pessoas que foram eleitas e que estão determinando a vida. Milhares de empregos foram perdidos, milhares de famílias estão desempregadas, porque quando um pai de família está desempregado, é a família inteira que está desempregada. Milhares estão desempregados por decisões de políticos, de pessoas que foram eleitas. Então as decisões dessas pessoas, o poder que eles gostam de ter, influencia diretamente na vida da pessoa. Uma família hoje pode escolher mudar de Campo Grande porque precisa de um emprego. Uma pessoa que perdeu o emprego por causa dessa quarentena, ela pode ter que mudar de cidade para poder ter um emprego. Ou seja, a vida dela toda muda. Ela tem que mudar de cidade, ela tem que... vamos dizer que uma família agora, alguém consegue um emprego em outra cidade, porque ele perdeu o emprego aqui. Imagina, o cara tem que passar todo o processo de desinstalar sua família e se instalar em outro lugar, simplesmente por causa de uma decisão imprudente de um político, de uma pessoa que foi eleita para representar, mas que representa a si mesmo. Gente, isso é muito sério. Tem pessoas morrendo porque tá sem, e vão, infelizmente, vão ter problemas no futuro com sua saúde, porque não estão podendo se tratar agora, nesse momento. Porque a saúde de Campo Grande, como em outros locais, né, está preocupada com o Covid-19 e não atende mais nada. Eu mesmo fui na unidade de saúde próxima da minha casa para fazer o cadastro da minha casa, da minha família, para poder ver sobre o dentista, um tratamento dentário. Não tem. Se o cara tiver com dor de dente lá, não pode atender ele, porque pode passar o Covid-19. Só fala disso. Gente, vamos acordar para essas coisas. Eu vou fazer um próximo vídeo que eu vou fazer umas indagações ao nosso prefeito aqui, na administração pública aqui de Campo Grande. Tá bom? Vamos refletir nisso daí que foi conversado agora. Tchau, pessoal.